Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos buscarmos a tua palavra. Senhor, venha falar ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de ti, nós dependemos de ti. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Nós temos desfrutado do alimento diário e esse atual volume é intitulado Vinculados em Amor. Nós estamos na terceira semana e essa terceira semana é intitulado O Apóstolo, o Despenseiro do Mistério de Deus. E o meu objetivo aqui é salientar os pontos mais importantes. Eu vou começar hoje, o Magno vai prosseguir amanhã, para que a gente possa ter um momento de desfrute, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Senhor Jesus, a segunda-feira começa com o título Deus quer ter a primazia em nosso viver. O que é primazia? Primazia é ter o primeiro lugar. Senhor Jesus, vamos começar desfrutando Colossenses, capítulo 1, o versículo 15 e 16, onde fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós hoje vivemos nesse mundo, e nesse mundo criado por Deus, Cristo precisa ter a primazia. Isso não pode ser uma teoria no nosso conhecimento, tem que ser a nossa experiência. Nós temos famílias, mas Cristo tem que ser o primeiro. Ele é a pessoa mais importante. Nós temos trabalhos, nós temos casa, nós temos um envolvimento com as pessoas que nos cercam. Mas Cristo precisa ter a primazia. E o Senhor, às vezes, Ele permite acontecer coisas em nós, para nos dar uma chacoalhada. Às vezes, Ele permite que percamos um ente querido. Às vezes, nós perdemos coisas que nós valorizamos. Há 2 semanas atrás mesmo, eu estava indo para uma reunião, um vizinho me liga e fala: sua casa foi arrombada. Não
tinha mais nada para fazer. Porque o que tinha que ser roubado, já tinha que ser roubado. Eu continuei ir para a reunião. Mas isso, às vezes, machuca a gente. Não é que nós somos imunes, nós ainda vivemos nessa terra. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos coisas. Mas o Senhor nos alerta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos experimentar o acréscimo que o Senhor nos dá. É o consolo nos momentos difíceis. É quando perdemos um ente querido e nós sabemos que o Senhor é o nosso irmão mais velho. É Ele que nos consola. É Ele que nos fortalece. Assim, nós temos que saber que a prioridade, a primazia de Cristo tem que ser uma realidade em nosso viver. Senhor Jesus. Ainda em Colossenses, vamos prosseguir. No versículo 18 fala: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aleluia. Vamos repetir? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui não se limita à primeira criação. A igreja, ela faz parte da nova criação, onde aquele que creu, ele é feito filho de Deus. Aquele que creu, passa a ser teu irmão. Paulo aqui estava falando numa época em que na igreja em Colossos tinham judeus, tinham gentios. E Deus, desses povos tão distintos, fez um. E Ele é a cabeça. Hoje, em nosso meio, não tem judeus e gentios, mas tem ricos, tem pobres, tem pessoas intelectuais com diplomas e tem aqueles que não tiveram oportunidade de estudar. Mas não importa. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E também nessa esfera da nova criação, Cristo tem a primazia. Senhor Jesus. No versículo 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas. Antes, nós estávamos andando sem luz. Então, nas trevas,
a gente tropeça, a gente não tem uma visão clara. Mas quando nós cremos, quando nós somos feitos filhos de Deus e Deus é luz, nós somos transferidos de esfera. E Ele é que fez isso através da redenção, da remissão de nossos pecados. Aleluia. Aí não importa a tua origem, não importa aqui se você era um gentio ou era um judeu. Nós fomos transportados de reino. Aleluia. Nosso espírito humano foi reconectado a Deus. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E aí, o nosso espírito é salvo. E essa salvação do espírito, ela é assegurada não pelas minhas obras, mas pelo sangue do Senhor que foi vertido na cruz. Aleluia. Se meu espírito foi salvo, e agora? Como fica? Porque o meu corpo, eu tenho certeza que não foi salvo. Eu estou ficando careca, já não tenho mais o mesmo vigor, minha barba está branca. Senhor Jesus, mas eu preciso compreender isso, irmãos. O meu espírito foi salvo no dia em que eu criei. Mas a minha alma, ela foi salva? Ainda não. É um processo. É um processo onde há avanços e pode ter pausas e até retrocessos. Mas o importante, irmãos, é que a Bíblia nos mostra que nós estamos nesse processo. Vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, fala assim. 8, 6, fala, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Eu ainda tenho uma carne. O meu espírito foi salvo. Mas nós somos espírito, alma e corpo. Quem sabe me dizer onde está isso? Onde a Bíblia fala claramente que somos espírito, alma e corpo. Vamos lá abrir 1 Tessalonicenses. São verdades fundamentais que nós precisamos entender, absorver. 1 Tessalonicenses 5, 23. Fala assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos fala que há um pendor. Nós conhecemos o pêndulo, aquele relógio antigo, ele tinha um pêndulo que vai para um lado e para o outro. Se nós pendemos para a carne, a consequência é morte. Mas nós precisamos pender para o Espírito, que é vida e paz. Nós vimos que o nosso ser é tripartido. Temos um espírito, uma alma e um corpo. Alma, em grego, é psique, de onde vem a palavra psicólogo, vem a palavra psiquiatra. O que é o psiquiatra? É o médico que trata dos problemas mentais, as doenças mentais. Eu falei um pouco errado. O médico psiquiatra é aquele que trata dos problemas da psique, que é a alma. Estou corrigindo. O problema da psique é alma. Mas qual é a porta da alma? É a mente. Por isso que às vezes a gente já associa a alma com a mente. Porque assim como o nosso eu tem corpo, alma e espírito, a nossa alma também tem 3 partes: mente, vontade e emoção. Vamos repetir esse gesto: mente, vontade e emoção. Ajuda, não ajuda? A porta da alma é a nossa mente. E o Senhor, Ele nos dá uma dica. Vamos abrir Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa alma precisa ser salva. Nós ainda vivemos num mundo criado. E nós temos que lidar com todo tipo de situações. E aqui, eu sei que o meu espírito foi salvo, mas minha alma, minha mente, quando eu penso que não, eu estou pensando besteira. A minha vontade, às vezes, não é a mesma vontade do Senhor. Às vezes eu ainda amo coisas que o ladrão levou. Irmãos, o Senhor sabe que nós estamos nesse processo. Então,
ele dá uma dica. Não tome a forma, não vos conformeis, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor nos dá a prática, é que nós imergirmos na sua palavra. Porque se nós não imergirmos, não mergulharmos na sua palavra, nós ainda vamos seguir a nossa vontade, nós ainda vamos pensar nas coisas do mundo, e nós vamos acabar pendendo para as coisas da carne. Senhor Jesus. Na terça-feira, chegamos ao tema preenchidos com a realidade. Senhor Jesus, o Senhor quer nos preencher com a realidade. E nós vamos desfrutar de Efésios 3, (17). Senhor Jesus, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui fala tudo, irmão. E assim habite Cristo no vosso coração. Mas ainda está um pouco vago. Habite Cristo no vosso coração. Então agora nós vamos para Colossenses e vamos ver um texto muito parecido com esse, que vai nos ajudar a compreender melhor. Colossenses 3,16. Fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Olha, Efésios fala, e assim habite Cristo no vosso coração. Colossenses fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cristo é a palavra, irmãos. Ele fala, eu sou a palavra. O verbo é a palavra, eu sou o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus habita em nosso coração, é Cristo que está habitando em nosso coração. Aleluia. Prosseguindo em Colossenses, capítulo 1, vamos ler o versículo 24 e 25. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Senhor Jesus, quando no final do versículo 15 fala, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus,
Essa palavra dá pleno cumprimento, no grego, é pleró. E significa encher até o topo. Encher ao máximo. Paulo, ele tinha esse encargo. Ele queria encher os colossenses até o máximo da palavra de Cristo. Esse tem que ser o nosso sentimento. O povo de Deus, no Antigo Testamento, quando eles saíram do Egito, eles estavam com a mentalidade de escravo. O que Deus fez? Deu para eles a palavra. Deu a eles os 10 mandamentos. E que Deus orienta eles? Vamos abrir lá no Antigo Testamento. No 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. 6:6. Deuteronômio 6:6. Fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só. É a mesma coisa, irmãos. O Senhor sabe que nós viemos do mundo. Agora, o nosso espírito foi salvo, mas a nossa alma precisa ser transformada. E o que vai nos transformar é a palavra. É a palavra do Senhor. Agora, nós precisamos colocá-la no coração, escrever nos umbrais, para que quando a gente passar ali, a gente lembrar, reler, para que essa palavra seja metabolizada por nós. Oh, Senhor Jesus. Chegamos à quarta-feira, onde fala: o apóstolo é o escudo da igreja. Apóstolo significa enviado. Ele é o escudo. O que é o escudo? É uma proteção. O Senhor, como que Ele protege os seus? Nós somos chamados de família de Deus. São os irmãos mais velhos. São os irmãos mais crescidos. São aqueles que são enviados por Deus. Senhor Jesus, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12.
1 Coríntios 12, 28, fala assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Não. Mas aqui, nós estamos vendo a epístola de Paulo aos Colossenses. E nós vemos que Deus estabeleceu Paulo como um apóstolo, como um comissionado por Deus, um enviado por Deus. Em primeiro lugar, para ele ser enviado, ele precisa estar atento a quem o enviou. Hoje, o Senhor colocou apóstolos acima de nós, pessoas enviadas por Deus. E é por isso que nós temos um falar unânime. Se você for hoje para Joanesburgo, você vai ver que eles estão desfrutando do mesmo falar. Se você for para São Paulo, você vai deparar com o mesmo falar. Por quê? Porque nós estamos debaixo de irmãos que têm um comissionamento do Senhor. Aleluia. Mas, voltando a Colossenses, nós vemos, irmãos, no versículo 24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo, ele é alguém que sofria pela igreja. Nós precisamos estar claro que tem dois tipos de sofrimento. O primeiro foi o sofrimento de Cristo para salvar o meu espírito, para salvar o nosso espírito. Esse sofrimento, a Bíblia é clara, ele foi consumado na cruz. Quando o Senhor falou, está consumado, ninguém mais pode sofrer pela salvação do seu espírito. Não adianta você querer subir as escadas de joelho. Se você não crê, você não terá o teu espírito salvo. Porque esse sofrimento foi exclusivo de Cristo. Mas aqui tem um sofrimento do apóstolo. E esse sofrimento é pelos colossenses. É um segundo tipo de sofrimento. É um sofrimento do irmão mais velho, sofrendo pelo irmão mais novo. E qual o objetivo de Paulo? É que eles se constituíssem da palavra do Senhor, para que eles crescessem na vida do Senhor. Há um terceiro tipo de sofrimento. Esse, o apóstolo Paulo fala, nós nem vamos abrir por causa do tempo, em 1 Pedro 4,15, fala que ninguém sofra por intrometer no negócio dos outros, por praticar coisas erradas. Esse sofrimento
tem as suas consequências. Às vezes a gente faz uma coisa errada, vai sofrer. Está sofrendo? Sim. Você plantou uma semente ruim, vai nascer uma semente ruim. Mas, aleluia, hoje nós temos o sangue do Senhor. Nós podemos nos arrepender dos nossos erros, podemos pedir perdão a quem está do nosso lado. Errei, me perdoa. Pedir perdão a Cristo e o sangue dele nos purifica. Aleluia. Os sofrimentos do verdadeiro apóstolo. Paulo, ele era alguém que estava sofrendo muito. Ele estava em prisão. Ele não estava sofrendo por ter feito coisas erradas. Ele estava sofrendo por causa de Cristo. Esse sofrimento, ele tem um galardão. Esse tipo de sofrimento traz salvação para a nossa alma. Quando nós nos afadigamos em elaborar a palavra para poder ajudar o irmão que está do lado. Quando nós saímos à rua para pregar o Evangelho, às vezes aquilo é uma barreira, a gente tem vergonha. Mas a gente ora e supera o nosso natural. Para quê? Para que a gente experimente a cruz de Cristo. Para que a gente experimente o poder da ressurreição. Aleluia. Eu gostaria de ainda ler um versículo, está em Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só, qual a realidade de Paulo? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Às vezes nós ainda confiamos na nossa força natural, confiamos no nosso conhecimento intelectual, até mesmo no nosso conhecimento bíblico. Mas, se nós não dependermos do Senhor, Ele não vai poder nos usar. Até o nosso conhecimento bíblico vai ser algo sem vida. Nós precisamos experimentar o poder da ressurreição do Senhor. E por último, eu gostaria de usar as palavras do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia. O Senhor, Ele quer
que nós dependamos única e exclusivamente dele. Não na nossa força natural, não em nossos conhecimentos, mas nós possamos ter a nossa experiência pessoal com ele. Quando ele nos fala, nós vamos conhecer o seu falar. Por isso, nós precisamos ler a Bíblia com oração. Por isso, nós precisamos ter a nossa intimidade com ele, para que ele possa falar cada dia mais ao nosso coração, para que a nossa mente seja renovada e transformada, e que nós possamos, no dia que o Senhor voltar, estarmos não mais como crianças espirituais, mas nós tenhamos uma alma renovada em Cristo. Aleluia. Vamos multiplicar em pequenos grupos, para que a gente possa ruminar essa palavra e o Senhor fale aos nossos corações. Às vezes a sua experiência vai falar ao coração do irmão que está do teu lado. E dei-te